Vou pedir à irmã Eunice que nos possa dirigir uma oração de louvor e gratidão. Ó Deus, obrigada por estarmos aqui em liberdade, cultuante, adorando-te e louvando. Ó Pai, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, porque tu nasceste nos nossos corações e continuas a reinar nas nossas vidas. Ó Pai, que a tua vontade seja feita em toda a terra, Pai, e que todos possamos nos jubilar e cantar com a bênção que temos do teu amor e teres enviado o teu Filho Jesus para nos salvar, Pai. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, Pai, e ajuda e abençoa todos os que precisam de ti. É o que eu peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. Nós agora vamos fazer duas leituras bíblicas. Eu vou pedir à Nina Possa fazer uma delas e pode vir até aqui à frente, se faz favor, que se encontra em Romanos 5, os versículos 1 e 2. E vou pedir à Carla, pudesses vir também. E então é para ler em João 14, 27. Então vamos ouvir primeiro Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Amém, obrigada. E agora, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obrigada. Jesus também é denominado por Príncipe da Paz. E em primeiro lugar, como vimos em Romanos 5, 1 e 2, fala-nos que Ele nos deu paz com Deus. Então a sua obra redentora, em primeiro lugar, nos deu paz com Deus. Depois, nas próprias palavras do Senhor Jesus, Ele nos deixa também essa paz. Aqui em
que nos fala, não como o mundo a dá. Nem tenham medo. Então Jesus é o príncipe da paz. Ele nos deu paz com Deus através do seu sacrifício redentor. Voltamos a ter comunhão com Deus, podemos falar diretamente com Deus, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, é o único que nos conduz ao Pai. Ele próprio revelou quem era o Pai, e Jesus deixa-nos esta paz. Então não precisamos de ficar ansiosos, temerosos na nossa vida, e devemos descansar e colocar a nossa ansiedade diante de Jesus, porque Ele nos deu esta promessa que nos deixava a sua paz, e não uma paz qualquer, a sua paz, a paz de Deus, a paz de Jesus. E é isso que também vamos cantar agora. Então, aqueles que puderem, vamos ficar de pé mais uma vez para poder agradecer e viver esta paz. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não é. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não há nas circunstâncias, não. Olha o seu amor, o seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não há nas circunstâncias, não. Olha o seu amor, o seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não é. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque sei que Deus é fiel. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, não dê. Ainda que os montes se lancem ao mar e toda a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. E vamos continuar a louvar com este hino, Cantam as Harmonias. E também temos o privilégio de, enquanto membros da Igreja, podermos dedicar e entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas para que haja sustento na casa do nosso Deus. E aqueles que nos visitam não se sintam obrigados a poder participar, contribuir com a oferta, mas se o fizerem, que o façam de todo o coração, segundo aquilo que Deus também colocou no vosso coração. Cantam anjos harmonias, ao nascer o Salvador, traz do céu o Rei Messias.
pedir ao irmão Lourenço nos dirigir numa oração. Senhor Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Te louvamos, Senhor, e Te adoramos. Te damos graças por tudo o que fazes em nós, Senhor, e por nós. Te agradecemos pelo sustento a cada dia, Senhor. Te agradecemos pelo cuidado que tens para connosco a cada dia, Senhor. Te agradecemos neste momento também estes dízimos, estas ofertas levantadas que são em Teu nome, Senhor, para que a Tua Igreja possa usar segundo a Tua vontade, Senhor, e que possas dar sabedoria, Senhor, à Tua Igreja e abençoar aqueles que também não puderam fazer. Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Então vou dar também aqui a palavra ao pastor Joaquim. Na passada sexta-feira fez 60 anos que um casal chamado Alice e António contraiu matrimónio. 60 anos. E eles hoje querem renovar diante de todos nós este momento, estes votos. Eu vou convidar então que estes irmãos possam vir até aqui e nós vamos ter a oportunidade não de os ver assumir os votos matrimoniais diante de Deus, mas hoje vão ter um momento bonito em que perante a sua família espiritual, a sua igreja, vão também eles dizer que estão comprometidos um com o outro. Não é que nós não soubéssemos, mas são 60 anos e nós queremos recordar este momento e também reforçá-lo. Então, eu pedi que os irmãos possam vir aqui. Eu pedi que os irmãos possam voltar assim de lado. Exatamente, assim, irmão Alice, de lado. Irmão António, assim meio de lado, de frente para a sua esposa, mas de maneira que toda a congregação possa ouvir. Eu tenho umas perguntas para fazer. Aliás, os irmãos podem recordar-se do texto que está em Gênesis. O texto de Gênesis diz que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Há 60 anos eles assumiram este compromisso. E eu hoje tenho umas pequenas perguntas para que toda a igreja possa confirmar. Eu preparei aqui um texto muito interessante. Diz assim: no dia do nosso casamento, prometi-te ser o melhor marido que pudesse ser para ti. Eu não tinha ideia do que seriam os próximos 60 anos, nem de quanto este amor seria posto à prova perante todas as dificuldades, mas todas as habilidades que Deus me concedeu. Juntos, criámos o nosso filho. Construímos uma casa, um lar, uma família. Viajámos para outro continente e passados 60 anos eu tinha posto lado a lado, mas frente a frente. Estamos frente a frente. Espero ter sido o melhor esposo que pudesse ser para ti, porque certamente tens sido a melhor esposa para mim. E estou alegre para ver o que nos espera os próximos anos. A irmã Alice, no dia do nosso casamento prometi-te ser a melhor esposa, aquela que pudesse ser a melhor para ti. Também não fazia ideia do que nos trariam os anos seguintes, até chegarmos aos 60 anos. Nem de quanto seríamos postos à prova todas as nossas habilidades. O nosso filho está criado, temos netas, construímos uma casa, um lar, uma família. Também viajámos para outro continente e lado a lado, ou frente a frente, 60 anos depois estamos juntos. Espero ter sido para ti a melhor esposa, porque tens sido certamente para mim o melhor esposo. E estou emocionado, alegre, para ver o que nos esperam nos próximos anos. E eu agora pergunto, irmão António, diante da igreja, renova os votos feitos há 60 anos para com a sua esposa? Sim, renovo. Irmã Alice, renova hoje, diante da igreja, os votos que fez há 60 anos para que o irmão António fosse o seu esposo? Sim, renova. Então, os irmãos têm um penhor, não para entregar ao pai da noiva, mas para entregar à própria esposa uma aliança. E
É esta. É. Então, irmão António, pode repetir. Alice, com esta aliança, renovo o meu compromisso diante de Deus, para te amar, para cuidar e para viver contigo todos os dias da minha vida. Ainda o aplauso é só no fim, está bem? A irmã Alice vai repetir. António, com esta aliança, eu renovo os votos que fiz diante de Deus, para te amar, para cuidar de ti, e para viver todos os dias da minha vida. Está apertado. Entrou. Com a ajuda entrou. Irmãos, eu quero convidar a que a igreja possa ficar de pé. E vamos orar. Antes mesmo de termos a oportunidade de ouvir um pequeno testemunho, nós vamos orar. Senhor, obrigado pela vida deste casal, da irmã Alice e do irmão António. Obrigado por tens cuidado deles. E ao longo destes 60 anos, tu tens dado a oportunidade aos teus filhos de vencer, de triunfar. Somos gratos pela família que eles são. Somos gratos pelo cuidado. Somos gratos pelo sustento, pelas forças. Mas, acima de tudo, somos gratos porque tu tens sido com eles. Tal como entoávamos, tu és o Emmanuel, o Deus conosco. E tens sido com eles, com a família que eles são. Pedimos-te que este momento seja não só retratado, recordado, mas seja um tempo de renovação, de um compromisso a três, um com o outro debaixo da tua orientação, da tua vontade. Nós oramos agradecidos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos têm bondade de sentar. Eu vou pedir só, os irmãos fiquem aqui ao meu lado, está bem? Irmã Fernanda, pode vir até aqui. Antes o irmão António tem algo para oferecer. A irmã Fernanda pode vir. Já vai. Calma, já vai. Pode vir para aqui, por favor. Assim. A irmã Fernanda tem umas pequenas palavras. Na verdade são pequenas palavras porque me deram a oportunidade de 1 minuto. Mas eu tinha tanta coisa, eu procurei resumir. E a minha Bíblia, se vocês quiserem procurar 1 de Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. A minha Bíblia é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e fala em caridade. E eu pensei, não, vou escolher outra tradução. Porque a Bíblia diz, a gente pode dar tudo quanto tem, mas se não tiver amor, nada funciona. E então, na tradução que fala do amor, é o seguinte. Primeiro, a paz do Senhor a todos nós, é o que eu quero desejar. E o que é que diz então em 1 de Coríntios 13, do versículo 4 ao 7? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu procurei citar estes versículos porque nós todos cristãos sabemos que sem amor nada funciona, mas na verdade também muitas vezes nós não o praticamos. Em convívio com este casal durante muitos anos, muitos mesmos, nós vimos este amor e vimos o fruto. E daí eu procurar estes versículos. Eu não posso deixar de enaltecer este casal, irmã Alice e irmão Marcelino, que convivemos há muitos anos e realmente nós vimos este fruto do amor. Estes 60 anos de matrimónio são a evidência da prática destes versículos. Nós somos testemunhas disso, que frequentamos a sua casa há muitos anos e que convivemos com ele há muitos anos. Que venham muitos mais anos firmados nesta solidez até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Agradeço à Igreja esta oportunidade que me deu
Eu os amo muito, sei que também me amam, e só vou dizer isto para terminar. Eu estive internada no hospital em Coimbra e um dia destes eles apareceram à porta do meu prédio, sem eu saber. Ligaram-me o telemóvel e disseram: Irmã Fernanda, pode-nos abrir a porta do prédio? E subiram para orar por mim. Eles sabem, eu fiquei muito sensibilizada pelo amor deles na oração, pelo amor que me transmitiram. E eu agradeço este amor. E quero continuar a conviver com eles. E continuamos a viver em oração. Amém? Amém. Amém. E obrigada, pastor, pela oportunidade que me deu. Mas o irmão António também tem algo agora para dar. Não é isso. Ele quer falar. Sim, sim. Não, tenho aqui duas letras, duas palavrinhas que Queres que eu segure? para chegar agora. Há 60 anos deixámos nossos pais, amigos, para casarmos e ficarmos juntos. Os dias que passámos nem sempre foram de rosas. Alguns tiveram espinhos também. Mas pela graça de Deus, amor e compreensão, superámos todos os obstáculos e chegámos até hoje. Por isso, tudo aqui, por isso tudo, aqui estamos para festejar, recebermos as bênçãos de Deus, do Senhor Deus, e dizer-te que te amo. Tenho um ramo de flores e espero que gostes. Um desafio para quem ainda só tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de casamento. Para os próximos cá estaremos. Irmãos, nós vamos agora prestar atenção a algo muito importante que nos vai ser dito. Eu quero convidar o pastor André Fonseca que possa vir até aqui à frente. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Já entoámos cânticos ao Senhor, já oramos, já tivemos este tempo de consagração de uma vida ao Senhor. Vamos agora ter tempo para ouvir a palavra do nosso Deus. E antes mesmo de nós ouvirmos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo agora use o pastor André e que toque nas nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã somos gratos porque temos esta liberdade, temos esta oportunidade de nos reunirmos para louvar o Teu nome, para celebrar a vinda, o envio do Teu Filho. Obrigado por cada uma das pessoas que aqui está hoje reunida para buscar o alimento, a orientação da Tua Palavra. E por isso pedimos que possas ser com o pastor André enquanto ele estiver a transmitir-nos o recado que Tu tens para nós. Que seja cada momento guiado pelo Teu Espírito Santo. Que seja o Teu Espírito Santo a capacitá-lo para nos fazer compreender e alegrar, preencher, incomodar as nossas vidas pela Tua Palavra. Oramos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Antes de mais, agradecer-me a oportunidade que o pastor Joaquim está a dar e começar com um pedido de desculpa porque certamente eu vou tossir. Está bem? Estive a semana engripado, ainda lá o vírus em casa. Então, o micro está aqui, se ouvirem pronto, peço desculpa, está bem? E hoje nós vamos olhar para um texto que devo confessar que me surpreendeu. É daqueles textos que conhecemos há muito tempo, mas é daqueles textos que quando nós começamos a esmiuçar e começamos a estudar a fundo, aliás, todos os textos nos surpreendem de todas as vezes que nós realmente olhamos para ele, mas este sem dúvida surpreendeu-me e posso-vos dizer que só ontem, mesmo à meia-noite, é que dei o remate final, digamos assim, porque havia aqui uma questão que me estava a bater fundo. Então, aquilo que eu vou
refletir e falar para os irmãos, tenham a certeza absoluta que primeiro foi uma luta durante a semana também para mim, e é isso que eu hoje quero também partilhar um bocadinho sobre isso convosco. E o Natal está à porta. Aqueles que são bons, quantos dias faltam? Aqueles que são bons a olhar para o calendário, quantos dias faltam para o Natal? 11? Todos concordam? Sim ou não? Sim, o Natal está a chegar. Estamos quase a chegar ao Natal. E estes últimos dias, nós costumamos dizer que passam a correr. Há sempre muitas coisas a fazer, muitas coisas a planear. É um tempo em que, por norma, há sempre grande confusão. Se os irmãos tentarem ir às grandes superfícies, sejam elas o dito Palácio de Gelo, mas também aquele grande continente, é o caos. Há sempre confusão para estacionar, há sempre questão para entrar. E quando nós nos apercebemos que o Natal está mesmo aí a chegar, há sempre lista de pendentes, há sempre coisas que falta fazer. E eu gostava de vos perguntar, quantos de nós têm tudo pronto para o Natal? Ninguém? Quantos de nós têm ainda muita coisa para fazer para o Natal? Ok. Eu espero que uns não levantaram nem de um lado nem do outro, mas espero que nos próximos minutos tenham algum tempo e alguma ousadia para me ouvir. Mas, por norma, nós, quando o dia de Natal especificamente está à porta, há sempre muitas coisas para fazer. Há isto que falta, há aquilo que falta, há compras que falta fazer, há uma logística que é sempre preciso de planear. Por norma, em regra geral, há sempre famílias que vão de um lado para o outro, de um outro para o outro. Então é sempre um tempo de enorme rebuliço. Mas esta manhã eu gostava de refletir realmente como é que está o nosso coração. Se o nosso coração ele está pronto. E nós podemos pensar em muitos detalhes sobre o Natal. Como é que vai ser isto? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser? Se vai ser o bacalhau, o polvo, o borrego, o salmão? Podemos pensar em muitas coisas. Mas o nosso coração, estamos a 11 dias, estamos a poucos dias de celebrar o Natal, mas será que o nosso coração está realmente pronto? Então, no caminho para o Natal, nós podemos ter o nosso coração na escuridão. E é este o ponto de partida que eu gostava de lançar. Não fui eu que o escolhi, mas é o texto que nos vai virar para ele. Sabem, muitas vezes, no meio de tantos afazeres, nós esquecemos de cuidar do principal, que é cuidar do nosso coração. No meio de tanto agitação, nós nos apercebemos como é que está o nosso coração. E hoje nós vamos perceber que é possível nós chegarmos ao Natal num momento em que o nosso coração está a passar por aflição, o nosso coração está a passar por trevas, o nosso coração está a passar por momentos de grande angústia e de grande flagelo. E a pergunta para esta manhã é: estamos em paz? Vamos chegar ao Natal em paz? E por isso o título desta mensagem é Paz Sem Fim. Eu convidava a que pudéssemos ir até Isaías, capítulo 9. Desculpa. Isaías, capítulo 9, e vamos estar a ler do versículo 1 até ao versículo 7. Isaías, capítulo 9, verso 1 até ao versículo 7. E diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam como quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto do fogo. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então a passagem que
que temos pela frente está no livro de Isaías. Isaías, profeta do Antigo Testamento, profeta que falou ao povo num período crítico. O cativeiro estava próximo. Isaías vai assistir ao cativeiro do reino do norte, mas ele vai estar a falar do reino do sul especificamente, e para nós percebermos bem esta secção, nós precisamos de olhar para o capítulo 7 muito rapidamente, porque o pastor na semana passada já falou dele, mas vale a pena os irmãos voltarem uma página atrás ou 2 dedos atrás, irem até o capítulo 7, e nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 7 que durante o tempo em que este versículo, em que este texto é dito da parte de Deus por meio do profeta Isaías, vai nos dizer, versículo 1 do capítulo 7, sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram de Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então, no contexto mais imediato, nós vamos encontrar o rei Acás, o rei do reino do sul, e este rei estava a enfrentar um grande problema. Conforme o versículo 1 do capítulo 7 nos diz, quer o reino do norte, juntamente com o povo, o rei da Assíria, vão tentar fazer ali uma aliança para, no fundo, invadir o reino do sul, invadir Judá. E ele não vai ser bem sucedido. Vejam o versículo 2. A Síria está aliada com Efraim, e por Efraim nós encontramos as 10 tribos. Então vejam o cenário. O cenário são 10 tribos do norte, mais um povo estrangeiro que se vão juntar. E aliás vai ser muito por aí, porque um dos motivos que depois o reino do norte vai ser levado cativo. Mas 10 tribos juntam-se com um povo estrangeiro e vão em força para o reino do sul, em que o rei Acás lá estava a liderar o povo. E nós encontramos no versículo 2 como é que vai ficar o coração deste rei Acás. Diz-nos o versículo 2 do capítulo 7 que o coração de Acás ficou agitado. E nós podíamos ficar com pena de Acás. Coitado. Agora vê-se em laços com um grande problema. 10 tribos a norte, mais um povo estrangeiro, vão tentar invadir e destruir o reino do sul, de Judá. E o que é que podia ele fazer? Eles estavam em minoria. Mas a verdade é que quando nós atentamos um bocadinho melhor para a vida do rei Acás e para a vida dos reis do Antigo Testamento, nós vamos perceber que havia reis bonzinhos, havia reis mauzinhos e havia reis muito maus. E quando nós olhamos para a vida do rei Acás, os irmãos devem se lembrar sempre que a vida do rei Acás nada tinha bom. E quando nós vamos a 2 de Crónicas, capítulo 28, nós vamos poder observar um bocadinho deste reinado do rei Acás, e nós não vamos estar a ler, mas do versículo 1 até ao versículo 4 deste capítulo 28, 2 Crónicas, vamos ver que desde o princípio até ao fim, tudo que Acás fez foi mal aos olhos do Senhor Deus. Tudo aquilo que Acás fez foi desviar o povo do Senhor Deus. Do versículo 5 até ao versículo 11, nós vamos ver que realmente vai haver grandes derrotas por causa do reinado de Acás. Por causa da liderança de Acás, o povo no Reino do Sul vai estar sujeito a penosas derrotas, a grandes e grandes sofrimentos. Mas eu gostava que pudéssemos destacar do versículo 22 até ao versículo 25 deste livro de 2 de Crónicas, capítulo 28. 22 a 25, e eu vou ler muito rapidamente. No tempo da sua angústia, e falando-nos do rei Acás, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes ofereci sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Versículo 23. Então vejam, as coisas estavam a correr muito mal, as coisas continuavam a correr cada vez pior, e o que é que o rei Acás vai fazer? Muito bem, se a Síria está a vencer, então eu vou tentar oferecer sacrifícios a outro Deus, eu não vou procurar a Deus. E isto foi tão horrível para o rei do sul, isto foi horrível para Judá, isto foi horrível para todo o povo. Então, voltando a Isaías, capítulo 9, os irmãos podem ver que o finalzinho do capítulo 8, os versículos 21 e 22, nós vamos encontrar assim,
capítulo 8 de Isaías, versos 21 e 22, nós vamos ler: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, cheios de fome, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra e eis aí a angústia e a escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Então este é o pontapé de saída para o texto desta manhã. Um povo que está na escuridão, um povo que está nas trevas, uma terra que já está mesmo no fundo do poço, uma terra que está praticamente destruída. E a nossa vida pode ser assim. Se calhar nós estamos quase a chegar ao Natal, quase a preparar tudo, mas o nosso coração está triste, o nosso coração está angustiado. E sabem, pode haver muitos motivos e todos eles vão encontrar enquadramento aqui. Mas a tristeza que este povo estava a passar tinha resultado primário numa coisa: o pecado deles e do rei Acaz. Dia após dia, ano após ano, anos consecutivos em que eles se desviaram do Senhor Deus. Anos e anos consecutivos em que os profetas, como Isaías, como Miqueias, tentavam dizer: olhem para o Senhor, e eles diziam: não queremos saber mais do Senhor. Então era um momento de escuridão. E se calhar hoje nós estamos nesse momento, em que à nossa volta não há mais esperança, em que à nossa volta nós dizemos: eu desisto, deita a toalha ao chão, não vale a pena rumar nem lutar contra a maré está demasiado forte para eu ir. Então, o texto diz-nos olhar para a paz e paz sem fim. Nós entrando então no texto, o versículos 1 e o versículo 2 vai-nos dar a entender que a escuridão tem dois lados. E o versículo 1 e o versículo 2 de Isaías 9 vai-nos dizer que a escuridão não dura para sempre. Nós encontramos dois focos distintos, mas todos eles se complementam. Veja, o versículo 1 de Isaías 9 vai-nos falar da terra e o versículo 2 vai-nos falar do povo. Ambos estão na mesma situação. A terra estava aflita, o povo estava na escuridão. Mas se os irmãos olharem para a segunda parte do versículo 1 e para a segunda parte do versículo 2, nós vamos encontrar que a terra se tornará gloriosa e o povo verá a luz. Sim, no imediato, a invasão, o cativeiro iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Poucos anos mais à frente, o Reino do Sul iria ser levado cativo pelo Império da Babilónia. Mais próximo, antes, o Reino do Norte iria ser levado. Mas nós vemos que há um futuro, e ele aponta para a Galileia. E a Galileia iria ver o seu futuro glorioso anos mais tarde. O próprio povo, no imediato, iria passar por um grande momento de sofrimento. Iria perder a sua identidade. Iria ser totalmente desprezado. Mas nós vemos que o povo iria ver anos mais tarde uma enorme luz. Então, no caminho para o Natal, ainda que o presente esteja negro, vazio, sem sentido, em Jesus nós podemos ter e encontrar uma nova esperança. Vejam, o texto no versículo 1 fala-nos de um primeiro momento e de um segundo momento. O primeiro momento de total desânimo, de total ausência de esperança, mas um segundo momento em que Galileia verá a sua glória. Então, enquanto nós caminhamos para o Natal, devíamos pensar que há esperança. Não é esperança baseada em nós, mas é uma esperança em que a aflição não durará para sempre. A escuridão, ela não permanecerá para sempre. Eu gostava de perguntar se hoje nós ainda acreditamos realmente nisso. É muito fácil nós cairmos no desânimo. É muito fácil nós deixarmos que a nossa mente nos vença por pensamentos derrotistas. Mas olhando para este texto, nós devíamos pensar, não, há esperança. A boa nova vem. Ela está representada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Natal está aí. Não chegamos a 25 de dezembro, não chegamos hoje ao final do dia, tristes, porque há esperança. Hoje é penoso, mas o futuro é glorioso. Então o texto fala-nos destes dois momentos. Não nos fiquemos pelo primeiro, mas também não fiquemos focados no segundo. O texto claramente nos desafia a confiarmos no ritmo do Senhor Deus. Às vezes nós somos muito rápidos a acelerar processos.
mas o povo iria ter de passar pelo cativeiro. É certo que depois, mais tarde, a reconstrução iria começar. Quando Jesus veio, o povo pensava: é agora que nós vamos ser libertos do jugo romano. O facto de Jesus ter vindo não acaba no imediato com o sofrimento, mas o facto de Jesus ter vindo, sabemos que há um vencedor. O facto de Jesus ter vindo, sabemos que veio por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E é nele que nós devemos confiar. E nós seguimos no texto e nós vamos perceber que é Deus quem pode. O único que realmente pode tirar a terra e o povo da escuridão. Os irmãos, vejam, uma simples palavra lá no versículo 1 vai nos dizer quem é o sujeito, quem é o impulsionador, quem é o empreendedor da obra. No versículo 1 vai nos dizer Deus nos primeiros tempos, Deus, se quiserem entre parênteses, Deus nos últimos tempos, Deus nos primeiros tempos. O sofrimento era necessário passar por ele, mas Deus nos últimos tempos vai tornar glorioso a terra, vai tornar glorioso a vida daquele povo, de nós mesmos, porque veremos a luz. Então é Deus quem está por trás deste grande mas. O versículo 1 começa com um mas. Há uma reviravolta. E a reviravolta tem um agente principal, um único que pode. É o Senhor Deus. Então, quando nós caminhamos para o Natal, o desafio é que nós confiamos única e exclusivamente em Deus. Sabem, quando os problemas aparecem, muitas vezes nós somos muito ágeis e rápidos a tentar solucioná-los com as nossas próprias mãos. Com aquilo que sabemos, com aquilo que podemos, com aquilo que é necessário, nós esforçamos-nos. Mas o versículo 1 de Isaías 9 começa com um mas. E é mas Deus. Então não tentes fazer as coisas por tuas próprias mãos. Não tentes ser tu a solucionar. Na escuridão é Deus que vai operar. Nas trevas é Deus que vai atuar. No livramento é Deus que te vai socorrer. Não tentes ser tu. Natal é reconhecer quem Deus é, o que Deus fez por nós, o que Deus pode fazer por cada um de nós ainda hoje. Então não cheguemos ao Natal sem reconhecer quem Deus é. A fidelidade de Deus pode ser hoje expressa na sua vida. Veja, um povo que estava a pecar, um rei que se desviava, um rei que, quando via vitórias de outros, ia fazer o quê? Eu vou buscar o Deus dos outros para que as coisas também me vão bem. Um povo que vira as costas e ainda assim Deus diz: o teu futuro será glorioso. No futuro tu verás a luz. E nós passamos para o versículo 2 que nos fala especificamente desta luz. É um momento de viragem. E é muito interessante nós atentarmos para o pronome que lá está. Não é uma luz. Sabem, Natal não é festejar nem é celebrar uma luz. Mas diz-nos o texto que é a luz. E faz toda a diferença, meus queridos. Quando nós olhamos para o versículo 2, vamos perceber que esta luz é diferente de todas. Esta luz é diferente. Ela é distinta porque ela, claramente, olhando para as Escrituras, olhando para o contexto, olhando para os outros profetas, olhando para toda a Bíblia, a luz que está aqui a falar é que no futuro iria haver uma luz chamada o Senhor Jesus Cristo, que se personifica, que é um corpo, que é um homem, Jesus Cristo, o enviado de Deus. E vejam, o versículo 2 vai-nos dizer duas coisas interessantes. Esta luz, versículo 2, é a única que resplandece nas trevas. Isaías 9:2, resplandeceu-lhes a luz. E é inegável nós irmos até João, capítulo 1, versículo 5, diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, se nós estamos no escuro, se porventura nós estamos a chegar ao Natal sem vontade nenhuma, sem motivo de gozo, sem motivo de sorriso, confia no Senhor Deus. No escuro, Jesus faz brilhar a sua luz. Mas, por outro lado, olhando para o versículo 2, nós vemos que esta luz é distinta, porque ela garante a sua presença, onde é que diz lá o texto? No vale da sombra da morte. Diz-nos o versículo 2 que o povo viviam na região da sombra da morte. E os irmãos lembram-se do Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, ou no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado não me deixarão. Então,
Não percamos a esperança. Ainda que a escuridão, a dor venha, Jesus faz-se presente. A luz faz-se presente. A luz faz-se iluminar. Seja isso o vale mais profundo da escuridão, da sombra da morte. Então a verdadeira luz que podes ver no meio do caos da tua vida, no sofrimento, na escuridão, na solidão, na angústia, na ausência quer de saídas e de respostas, é apenas uma. Ela está em Jesus. Então vejam a diferença. O rei Acaz, ele ficou com o coração muito agitado. Víamos lá no versículo 7, quando viu toda a gente a ir para cima de Judá. E ficou com o coração muito agitado quando as coisas começaram a correr mal. O rei Acaz tentou encontrar respostas em todo o lado, até nos deuses estrangeiros. O rei Acaz desprezou completamente o único Deus fiel do povo de Israel. Que nós, ao chegarmos ao Natal, que nós hoje não sejamos nós mesmos Acazes. Não vires a costas a Deus. Não vires as costas a Jesus Cristo. Ele faz-se presente na escuridão, no sofrimento, na dor. Passamos para o ponto 2 e nós vamos olhando para o versículo 3, saber que Deus é fiel para com as promessas e para com o seu povo. Os irmãos lembram-se lá desde Gênesis 3, 15, em que nós temos assim uma breve pincelada de quem é que iria vencer no final dos tempos. E o versículo 3, vejam os irmãos, tens multiplicado este povo, a alegria lhe é aumentado. Então, quando o povo realmente olha para Deus, vai perceber que não só Deus se faz presente, mas Deus multiplica este povo. Deus permanece na sua palavra. Deus é fiel nas suas promessas. Deus não vai virar as costas à promessa que fez a Abraão e à sua descendência. As coisas estão mal, vocês são pecadores, vocês viraram as costas, mas ainda assim eu vou ser fiel. Eu não vou terminar com este povo. Eu não vou terminar com o meu povo. Mas mais do que isso, Ele vai nos dizer que apesar da infidelidade de reis e de povos, o meu cuidado vai continuar presente. Vejam, versículo 3. A alegria do povo será como uma boa colheita, será como uma vitória numa guerra. Deixem-me perguntar-vos, o nosso coração tem sido grato a Deus? É de Deus que vem a fonte única da alegria, mesmo nos piores momentos. Então não cheguemos ao Natal, não cheguemos hoje ao final do dia, sem termos em nós um coração grato. Deus multiplica, Deus acrescenta, Deus dá-nos uma alegria completa, como a alegria de quem colhe os frutos, como a alegria de quem acaba uma batalha e pode então recolher os despojos, como nos diz lá o texto. É de Deus de onde vem a alegria plena. É de Deus que vem a alegria que realmente pode completar o vazio que cada um de nós pode estar a sentir hoje. Se realmente há uma peça em falta hoje, entrega a Deus. Deixa que Deus cultive em ti a alegria completa, total e permanente. Então, momentos de alegria todos temos, mas a alegria do Senhor Jesus Cristo só tem quem confia a vida a Ele. Estamos nós prontos para fazer isso? E o texto segue. E dos versículos 4 até ao 6, nós vamos ver como é que esta fidelidade do Senhor Deus se torna visíveis. Versículos 4 e 6, até 6, na minha tradução, Almeida Revista e atualizada, e penso que na maioria das Almeidas, todos os versículos vão começar com um porque. Porque. Então Deus é fiel. Deus não vira as costas. Nós sim, nós somos infiéis, nós pecamos. E para além de pecar, ainda continuamos a pecar. Para além de pecar, ainda tentamos achar que conseguimos saber mais do que o Senhor Deus. Então, quando nós olhamos para o versículo 4, nós vamos ler: porque Deus quebrou o jugo deste povo. Vejam, versículo 4, a vinda do Messias liberta o povo da opressão. E nós aqui vamos perceber que seja a Síria, seja a Babilónia, seja outro povo qualquer, a vinda do Messias liberta o povo, liberta hoje o povo do jugo, do peso, da opressão que estava
a sentir. Vejam o versículo 4, que a vinda do Messias retira a carga que este povo tinha sobre os seus ombros. Não dava para aguentar mais. E muitas vezes nós queremos pôr coisas na nossa vida. Achamos que temos as costas largas, achamos que aguentamos com tudo. Achamos que conseguimos aguentar sempre com mais alguma coisa. Achamos que temos de estar lá para tudo. Achamos que podemos encarar tudo com um sorriso no rosto. Mas eis que Jesus vem. E Natal é Jesus nascer para que nós pudéssemos, de vez por todas, tirar o nosso jugo, tirar o nosso peso sobre os ombros. O jugo é aquilo que os bois tinham na parte de cima para levar a carga. Então eu não sei se a poucos dias do Natal temos muita carga nas nossas costas. Não sei se a poucos dias do Natal nós realmente temos muitos fardos sobre os nossos ombros. Temos uma camada tal de problemas que nós dizemos: Senhor, eu já não sei por onde me virar. O texto bíblico vai nos dizer: olha para Jesus Cristo. Natal é olhar para Jesus e perceber que Ele tira a carga que tu tens nos teus ombros e que possas colocar essa carga aos seus pés. Deus quebrou o jugo do povo. Deus liberta o povo da opressão. Deus retira a carga dos seus ombros. Mas vejam a parte final do versículo 4. Isaías e o Senhor Deus vão dar o exemplo dos midianitas, e nós encontramos lá o texto em Juízes, versículo 7 e 8, sobre Gideão. E nós vamos ver que a vitória que eles tiveram foi única e exclusivamente graças à intervenção de Deus. Então, ainda que hoje multidões venham ter a nossa vida, ainda que hoje nos possam tentar destruir, ainda que hoje que a carga que nós temos parece que nos está a derrubar por completo, pede auxílio ao Senhor. O exemplo que é dado aqui também nos Midianitas, o exemplo que é dado aqui no texto, de tirar o jugo, retirar a carga, é válido ainda hoje para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Jesus Cristo vem tirar e aliviar o peso que nós estávamos a sentir. O que temos feito nós com as nossas cargas? Tentamos carregá-las? Tentamos enchê-las ainda mais? Ou temos colocado ao pé do Senhor Jesus Cristo? Mas o versículo 5 continua e vai-nos dizer que com a vinda futura, com a vinda que nós já tivemos, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, versículo 5, vai-nos dizer que Deus elimina por completo a necessidade de haver guerras. A vitória é certa. Desde Gênesis até Apocalipse, e lendo Apocalipse, nós sabemos claramente quem é que vai estar a reinar nos finais dos tempos. Nação pode se levantar contra nação. Nação pode tentar erguer-se novamente contra outra nação. Nós sabemos que o futuro é glorioso com Jesus. Vejam o exemplo que ele dá no versículo 5. As botas que tu tens, não precisas de mais nada. As vestes, a armadura que tu tens, não precisa de mais nada. Vai servir unicamente para uma coisa, diz-nos o versículo 5. Pasto para fogo. Não vale a pena ir à guerra. A vitória vem do Senhor, a vitória é do Senhor. Então não vale a pena entrarmos em lutas sozinhos, não vale a pena nós tentarmos achar que conseguimos as vitórias, porque no final, quem vence é Cristo e aqueles que são de Cristo. Olhando para o versículo 6, e pedia mais um esforço da vossa atenção, nós vamos então chegar àquele versículo que todos nós conhecemos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E nós esquecemos muitas vezes daquilo que está para trás e o contexto em que Isaías fala isto. Então Deus mostra a sua fidelidade enviando o seu filho, o seu único filho, com o único propósito, para nos salvar. A fidelidade de Deus é revelada por meio deste pequeno menino, que é chamado de Emanuel, Deus connosco. E é interessante, quer no capítulo 7, capítulo 8 e agora no capítulo 9 de Isaías, Isaías sempre vai dizer
Deus connosco. Vejam, Isaías 7, 14, o filho da Virgem, a passagem da semana passada, será chamado de Emanuel. Capítulo 8, versículo 10, vai nos dizer porque Deus é connosco. Capítulo 9, versículo 6, vai nos dizer porque este menino nos nasceu, um filho se nos deu. E vejam o pormenor, a delícia, porque é Deus quem deu o seu filho em nosso favor. Não somos nós que merecemos, porque nós viramos as costas. Não somos nós que pedimos, porque nós não queríamos saber de Deus. Não fomos nós que tentámos arranjar a solução. Foi Deus que nos acudiu. Esta é a bênção que nós encontramos por trás do Senhor Jesus Cristo. Deus deu o seu Filho em meu favor, em nosso favor, em favor do mundo. Isaías 9:6 vai nos dizer que nos nasceu, se nos deu. E João 3,16 vai exatamente dizer isso, porque Deus amou o seu filho, o mundo que deu. Nós podemos dar muitas coisas neste Natal. Podemos andar preocupados em dar presentes que realmente retirem um bom sorriso da outra pessoa. Podemos dar presentes que correspondam às expectativas das pessoas que estamos a dar. Mas nenhum presente se compara àquilo que Deus deu para nós. Isso é o Natal. Deus deu sem esperar nada em troca. Deus deu, conforme Romanos 5:8 diz, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou pela nossa perfeição. Deus não esperou que o Reino do Norte e o Reino do Sul tivesse um comportamento exímio. Não, Ele anunciou: vocês vão passar por tempos de tormento, mas ainda assim eu vou enviar o meu Filho para vos libertar. E agora nós chegamos àqueles nomes que todos nós conhecemos. O nome deste menino descreve quem ele é, como são os seus atributos. Ele será maravilhoso conselheiro, ele será Deus forte, ele será Pai da eternidade, ele será o príncipe da paz. E quando nós olhamos para estes, e nós não vamos estar aqui a dissecar cada um destes atributos, cada uma destas características, mas eu gostava que nós pudéssemos entender alguns pormenores. 5 minutos do vosso tempo. E maravilhoso conselheiro não é um conselheiro qualquer. Maravilhoso conselheiro não é alguém que seja muito bom a discipular. Há pessoas que são muito boas a aconselhar. Outras. Há pessoas que nós sabemos que são boas ouvintes. Mesmo aqui dentro da igreja. Há pessoas que têm nitidamente essa característica. São ouvintes natos e cada palavra que sai bênção. Mas a palavra que está aqui por maravilhoso, conselheiro, é um conselheiro que é tão indescritível que qualquer palavra que nós usemos nunca será suficiente para descrever a magnitude e o alcance deste maravilhoso conselheiro. Mas mais, ele será Deus forte, ele será tratado como Pai da eternidade. Ele será chamado de Príncipe da Paz, como nós cantávamos hoje em ato de culto. E Efésios 2,14 vai nos dizer porque Ele é a nossa paz. Prestes a comemorar, a celebrar o Natal, há uma paz que pode vir. Aquela paz que excede todo o entendimento, conforme diz em Filipenses, certo? Esta paz não é a paz que o mundo dá. Esta paz não é a paz que nenhum pai aqui pode dar. Não é a paz que nenhum conforto deste mundo nos pode dar. Mas é a paz que vem daquele que é enviado de Deus. É aquele que vai nascer, aquele que nasceu. E vejam, olhando para o versículo 6, vai nos dizer que é sobre este menino que vai estar todo o governo e todo o poder. O versículo 4 dizia-nos que a vara que lhes feria os ombros vai ser retirada. O versículo 6 vai nos dizer que o governo está sobre os seus ombros. Então vejam, aquilo que Jesus veio fazer ao nascer e ao vir este mundo enviado por Deus é que o peso que cada um de nós tinha, o sofrimento que cada um de nós estava a passar, ele agora pode ser carregado, depositado, confiado
no Senhor Jesus Cristo. O governo estará sobre as suas mãos. Todas as nações estarão debaixo do seu poderio. Prestes a chegar ao Natal, compreendemos realmente o significado do nascimento do Senhor Jesus Cristo? O Deus connosco, que nos foi dado, que nos liberta e que os seus atributos refletem a perfeição do Senhor Deus. Então, o nascimento de Jesus Cristo significa a paz. Paz da opressão em que possamos estar. Paz da escuridão ou das trevas que porventura estejamos a viver. Paz que retira de nós todo o peso, todas as cargas. A paz que se transborda em alegria na nossa vida. A paz porque sabemos de onde vem a vitória e o governo final. A paz porque Deus se faz presente no meio de nós ao enviar o seu Filho. E a expressão que está lá em João 1 é que o nascimento de Jesus Cristo é como se agora Jesus tabernaculou, se assim podemos dizer, no meio do seu povo. Jesus faz-se presente no meio de nós, para que nós possamos beber da sua presença. É a paz, porque conforme nos diz lá o versículo 7, porque é uma paz sem fim, é um reino sem fim, é um reino que jamais será derrotado. E vejam como termina o versículo 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor Deus vai ter todo o afinco ao seu alcance para levar a sua avante. Então, ao terminar o sermão desta manhã, o apelo é que nós possamos chegar ao Natal com o nosso coração pronto para celebrarmos a vida do Senhor Jesus Cristo. Se porventura estamos em aperto, entrega o caminho ao Senhor. Se porventura ainda não reconheces que só Deus é capaz de solucionar o mal que está na tua vida, entrega a tua vida a Ele. Se porventura temos andado um ano inteiro em pecado, se porventura temos andado de costas voltadas para Ele, reconhece aquilo que Ele fez através do Senhor Jesus Cristo. Não esperes pelo dia 25, mas já hoje e já agora pede perdão ao Senhor Deus. Ora, deleita-te aos seus pés. A paz que Jesus nos pode dar é superior àquela que o mundo alguma vez pode dar. Aquela que alguma vez a nossa vida por nós mesmos pode alcançar. Então que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que a paz de Jesus possa estar a habitar no coração de cada um de nós. E que nós possamos chegar ao Natal em paz, sabendo que Jesus é connosco, que Jesus veio nos oferecer da sua paz e que nós podemos ser co-participantes da vitória que Ele terá hoje e sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque apesar de todo o nosso pecado, todo o nosso desânimo, todo o nosso voltar de costas, Pai, ainda assim Tu foste misericordioso para connosco, enviando o Teu único Filho, Senhor Deus. Nós damos-Te graças porque através do Senhor Jesus Cristo nós sabemos que podemos ter a vitória, Pai. Nós sabemos que podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento, Senhor Deus. Nós sabemos onde está a verdadeira fonte de toda a alegria, Senhor Deus. Então, Pai, é que enquanto nós caminhamos para celebrar o Natal, mas já hoje, que Tu possas realmente incomodar os nossos corações. Que Tu possas transbordar o nosso coração em alegria onde há tristeza, Senhor Deus. Onde há pecado, que Tu possas cultivar em nós o incómodo e que nós possamos ir até Ti e pedir perdão, Senhor Deus. Não nos deixes estar com as costas voltadas para Ti, Senhor. Ajuda-nos a confiar as nossas cargas em Ti. Ajuda-nos a percebermos como Tu podes realmente operar no meio de nós. E se realmente a nossa vida precisa de um grande mas, que sejas Tu, Pai, o agente dessa mudança, Senhor Deus. Habita no coração de cada um de nós e que nós realmente possamos ver
e testemunhar esta luz tão grandiosa que é o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Fica com cada família, com cada irmão, com cada visitante que aqui se faz presente, Senhor Deus. E que o teu nome possa ser sempre exaltado e glorificado. Em nome de Jesus.